partir das 6 da tarde, tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A sua participação aqui no plenário da Câmara, na sala de comissões ou em audiências públicas é muito importante. Quando você participa dos debates, a sua voz é ouvida e quem ganha é o seu bairro, a sua comunidade. Se preferir, você pode acompanhar o trabalho dos vereadores pela TV Câmara, todas as terças e quintas, a partir das 6 da tarde, ou também pela internet. Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara, mais um ponto de encontro hoje com o vereador Saulo Rodrigues, com o Marcos Cândido, com a Fabiana Coutinho e com a Rosélia Teixeira. Vamos fazer um programa sobre o combate às drogas, sobre como recuperar o drogado, como recuperar o dependente químico, né? Ajuda as famílias. Porque a gente vê uma sociedade, vereador, que nós estamos tendo grande incidência de pessoas nas ruas da nossa cidade, na nossa região, mas especificamente Ribeirão Preto, pessoas perdidas no vício da droga, no vício do álcool, se prostituindo, entrando para a criminalidade para manter o vício. E a gente vê muito discurso e poucas ações. E nós sabemos do trabalho que o senhor tem junto ao projeto Força Jovem Universal. Obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse projeto. Olha, Luciano, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, é um prazer estar aqui participando dessa programação e através desses jovens que nós conseguimos trazer aqui hoje nesse programa, a gente queremos discutir e falar do assunto no que se refere às drogas. Você sabe, Luciano, que as drogas têm entrado na casa das pessoas e destruído, dizimado famílias. Um exemplo que a gente tem é o noticiário do dia a dia. Você pode acompanhar através dos programas de televisão quanta droga tem feito mal à sociedade brasileira. E o problema das drogas, Luciano, ele vem atingindo a classe alta, média e baixa. Antigamente, a gente ouvia falar que as drogas só atingiam o pessoal da periferia. E hoje não. Hoje você vê carros importados parando na periferia para comprar drogas. Enfim, está uma destruição total. Então, na programação, nós vamos falar mais a respeito do projeto Força Jovem Universal, que, graças a Deus, tem desenvolvido um excelente trabalho na nossa cidade. Olha, estou recebendo o Marcos Cândido. Marcos Cândido é um dependente químico que conseguiu se reabilitar. Porque uma coisa tem que deixar claro, o dependente químico será sempre um dependente químico. Ele tem que lutar cada dia para não ter a recaída e ter esse tratamento, essa força, esse dinamismo. E ele vai contar para você, telespectador da TV Câmara, por que ele resolveu se cuidar, por que ele resolveu sair do caminho das drogas e do álcool. Muito obrigado pela sua presença, Marcos. Conta um pouquinho para o telespectador da TV Câmara, por que você chegou a falar, vou parar porque a situação está complicada. Bom dia, o lar que eu cresci era um lar conturbado, meu pai e minha mãe foram separados, aí eu se esperei nos meus irmãos. Aí eu vi meus irmãos que na criminalidade, até mesmo conquistando algumas coisas, aí eu vi eles como exemplos. Aí com 11 anos de idade, eu entrei nas drogas, usando bebidas alcoólicas e comecei a usar maconha, que é a primeira droga que a pessoa sempre começa a usar. Depois disso, eu comecei a vender, porque começou a faltar o dinheiro, começou a faltar a dependência, comecei a ficar dependente da droga, eu comecei a roubar, vender drogas para me sustentar. Então aconteceu que muitas das vezes a pessoa ela quer parar. Às vezes a pessoa ela acha que é importante para ela um status na sociedade. Mas muitas das vezes também, quando eu ficava sozinho, eu tinha um grande vazio. Se mostrava forte perante as pessoas, perante alguém, mas quando eu estava sozinho, eu era uma pessoa que até mesmo tímida e covarde. Vou fazer uma pergunta séria para você. Você pensou em se matar alguma vez?
Não, mas eu pensei em matar os outros já, por causa das drogas. Por causa da droga. Sim. No auge da necessidade de consumir a droga, você queria ela a qualquer custo, você era capaz de matar para ter a droga. Então, vendendo a droga, aí se alguém devesse, seria cobrado de mim. Então, por causa desse motivo, algumas vezes já teve agressão física e pensei em matar, sim. Já cheguei a dar tirando em algumas pessoas. E como você caiu em si? Falou, isso não é vida para mim. Então, Preciso sair das drogas, por quê? Então, como eu disse, eu se espelhava no meu irmão. Aí meu irmão, ele subiu como uma águia, mas desceu como um martelo sem cabo. Porque ele até conquistou algumas coisas. Mas teve um momento que começou a perder. E perdendo, ele acabou perdendo a própria vida. E como ele era o meu espelho, uma pessoa que eu se espelhava, aí eu caí em si, né? Poxa, aconteceu isso com meu irmão que tinha mais condições, que era mais inteirado na sociedade, na criminalidade do que eu. Então, esse é o meu futuro. Então, não é isso que eu quero pra mim. Tá bom. Então, depois nós vamos continuar, depois com o depoimento do Marcos. Deixa eu continuar com a apresentação do programa. Eu chamo a você, telespectador TV Câmara, atenção, são depoimentos fortes. Eu tenho agora a Fabiana Coutinho, que é uma integrante também da Força Jovem Universal, mas do projeto Dose Mais Forte. Mas ela começou no álcool cedo. Ela se prostituía para ir numa balada, para ter o álcool, para ter o seu cigarrinho. Conta um pouquinho essa experiência, por favor. Obrigado pela sua presença, Fabiana. Sim. Meu nome é Fabiana, eu faço parte do projeto Dose Mais Forte. Eu comecei a me envolver com a bebida, com o cigarro com 14 anos de idade. Eu cheguei a me prostituir mesmo, justamente para o quê? Manter o meu vício. Para manter o quê? A bebida, porque como eu era nova, então não tinha o que é o meio. Meus pais também, eles tinham uma baixa renda, então não tinha como eu sustentar o meu vício, então eu fui para esse lado mesmo, né, de me prostituir justamente por causa da bebida. Então eu fiquei nesse vício até os 21 anos, né, até os 21 anos, antes de conhecer o projeto Dose Mais Forte. E durante esses anos, dos 14 anos até os 21 anos, foi realmente o sofrimento, né? Para mim, porque a gente realmente, devido ao vício, devido à bebida, a gente acaba ficando vazia. Vazia mesmo, é um fundo de poço. A gente, o que quer suprir aquele vazio usando algo. Então foi aonde eu recorri à bebida. Eu também estou recebendo a Rosélia Teixeira, que também é uma dependente em tratamento, como a Fabiana, como o Marcos, trabalham dia a dia, porque você não vence a droga, você convive com ela, só que você não usa, mas você sabe que na primeira queda, com o primeiro deslize, você volta. Então você tem que ter um trabalho diário, força de vontade diária. E a Rosélia vai contar um pouquinho da sua experiência, com quanto tempo você começou a usar o álcool ou a droga? Eu comecei com 13 anos, numa escola, no meio dos amigos, em querer conhecer. Sempre fui uma jovem que queria experimentar. Onde eu comecei a experimentar o cigarro, o álcool e assim a maconha. Eu fiquei 6 anos. E a dependência já chegou até um momento ali do vício, eu catar bitucas de cigarro na rua para fumar, de tão necessidade. Às vezes eu não tinha dinheiro, ou eu já cheguei a me prostituir para manter o meu vício, que era, né, do álcool, da droga. Então, assim, tudo isso trouxe um vazio muito grande para mim também, um desejo de suicídio. Já pensei em matar, já tentei me matar. Então, isso chegou assim o meu fundo de poço. A pessoa, quando chega ao fundo do poço, vereador, ela precisa que alguém estique a mão, pegue pela mão e traga para fazer o trabalho. Mas não é fácil, existem várias resistências. O senhor tem alguma experiência desse tipo de resistência para contar para o telespectador? Existem várias experiências que a gente acompanha dia a dia, até porque eu sou pastor, Luciano, sou vereador, mas sou pastor, e nos cultos da igreja eu costumo me deparar com várias pessoas que vivem essa situação. É difícil, porque a mãe, o pai, traz o adolescente
ou usuário até a gente, e dali a gente vê o tamanho sofrimento que esses dependentes químicos faz na família. Alguns chegam a roubar bens materiais de dentro de casa para poder vender, para sustentar o vício das drogas. Então, dia a dia a gente nos deparamos a essas situações. E é como você disse, se não houver uma força de vontade da parte da pessoa em resistir ao vício, ela acaba sendo dominada pelo vício. Esses 3 jovens que estão aqui conosco nessa manhã, eles se fortaleceram e venceram. Hoje com alegria no rosto, hoje com credibilidade, eles conseguem falar do passado deles e conseguem falar do futuro deles, porque hoje nenhum deles depende de droga nenhuma. Eles, por força de vontade e por participar do projeto da Força Jovem Universal, eles alcançaram a autoestima. Hoje eles dão palestra em escola, em casas de recuperação. Hoje eles fazem diferente, porque eles chegaram até a Força Jovem, receberam ajuda, receberam estímulo de vida, e eles conseguiram, através desse projeto, vencer as drogas, seja do álcool, seja da maconha, do crack, da heroína, seja qualquer tipo de drogas. Eles alcançaram força e hoje são ao contrário. Hoje eles que estão aqui conosco, dando o seu depoimento e mostrando para os telespectadores que você pode vencer essa droga que tem destruído e dizimado muitas famílias. Ô Fabiano, eu tenho uma curiosidade. Você me contou que você se prostituía para conquistar, para ir numa balada, para conquistar a condição de usar seu álcool, de tomar sua bebida alcoólica, de fumar seu cigarrinho, de fumar sua maconha. Por que você chegou nesse nível? Porque você via exemplos na televisão, na própria sociedade? Por que você chegou a esse ponto? Na própria sociedade mesmo, até a influência de pessoas que eu andava. Porque assim, diante da sociedade, a pessoa até, a gente vê muito isso, a pessoa que ela costuma usar droga, bebe, é uma pessoa que ela tem aparentemente poder. Então eu queria ter isso. Então foi o que me levou. Só que aí eu vi a realidade disso. O que me causou, né? Que, assim, é aparência. Então foi o que me levou mesmo, foi influência. Então você achava que ingerindo bebida alcoólica, usando drogas, você teria status perante a comunidade que você vivia, porque você bebia, usava drogas, você tinha status. Você estava acima perante a comunidade que você vivia das pessoas que não usavam, que são chamadas de careta, é isso? Exatamente. Ô Marcos, você, dentro da experiência, você teve exemplos dentro da sua família. Agora eu gostaria que você me falasse, qual o mal que você fez para sua mãe usando drogas? Com certeza, né? Porque, infelizmente, filho não segue conselho, né? Segue exemplos. E embora minha mãe tenha dado um bom exemplo para mim, ela não era usuária de drogas, nunca usou drogas, não tem vício nenhum, e eu se encontrava nessa situação. Mas para os amigos dela, para os vizinhos, era uma pessoa, um anjinho da família. Mas só quem viveu mesmo, quem me conheceu na criminalidade, mesmo nas drogas, sabe que eu não era uma boa pessoa. Sendo capaz até mesmo de trazer o sofrimento para minha casa, né? Marcos, você já foi preso? Não, senhor. Não, senhor. Não foi preso. Você se arrepende de tudo que você fez, de todos os atos? Com certeza. De todos os atos? E hoje, quando você encontra com uma pessoa que você chegou a fazer mal, qual que é a sua atitude? A gente aprendemos através do projeto do Força Jovem, nós temos que aceitar as pessoas, né? Que ao perdão, porque muitas das vezes você traz consigo um rancor que não traz um benefício apenas para a pessoa que você está sentindo um rancor, mas para você mesmo. Então o ódio, o rancor, está trazendo um malefício para mim mesmo. Rosélia, você teve problemas dentro da sua casa? Muitos. Eu era uma jovem muito rebelde. Eu não tinha uma convivência de uma mãe
e uma filha, como mãe, amigas, eu não tinha. Eu e minha mãe, a gente mais brigava do que ficava bem. Era muito raro eu chegar a dar um beijinho nela, falava que eu amava. Eu sempre falava que queria matar ela. Já cheguei a falar pra ela que eu tinha um desejo de beber o sangue dela, porque de tanto ódio devido por causa das drogas, por causa do vício dentro de casa. Você sabe que aconteceu um crime no final do mês de agosto, no interior de Minas Gerais, que o filho chegou a beber o sangue do pai? Isso é verdade. Quando você falou, eu me lembrei. E eu noticiei isso na emissora de rádio. Olha o cúmulo do absurdo. Por causa de droga. Justamente. Por causa da droga. Falando por causa da droga, o noticiário nacional sempre mostra as cracolândias, as pessoas vivendo em condições subhumanas. Então nós vamos mostrar agora, eu tenho a Isabelle, minha produtora, que ela mostra bem a Cracolândia. Pegou essas imagens no YouTube. Isso que você está vendo, telespectador da TV Câmara, não acontece só em grandes metrópoles, em cidades acima de 3 milhões de habitantes. Acontece em todos os municípios brasileiros. Ribeirão Preto tem várias, mas várias Cracolândias dentro da cidade. São depósitos de seres humanos. São pessoas que não dão mais valor à vida, perderam a sua própria identidade, perderam o seu norte, estão nas ruas. E aí, vereador, o senhor como autoridade municipal, o senhor como autoridade dentro da sua igreja, o Brasil tem vontade em combater o tráfico de drogas? Eu acredito que sim, Luciano, mas há muitos obstáculos que impedem disso acontecer. Nós temos promessa do governo estadual de São Paulo, Geraldo Alckmin, na construção de um hospital na nossa cidade, para acolher esses dependentes químicos, porque você sabe muito bem que hoje, para uma pessoa colocar um dependente químico em uma clínica, ela vai ter que desembolsar ali mais de R$1.000 por mês. E eu fico pensando, uma pessoa que mora na periferia, que vive do salário mínimo, até de um Bolsa Família, ela não tem condição de colocar um adolescente ali para sustentar aquele adolescente. Então, assim, há forças de vontade em projetos, em falar que vai construir e amenizar isso. Inclusive em São Paulo agora, nós tivemos, acho que há 2 ou 3 meses atrás, o próprio governador na Cracolândia, fez lá uma limpa, né? E até dá uma bolsa de sustentação para aquelas pessoas sustentar aqueles adolescentes. Então, assim, projetos existem, só falta verdadeiramente fazer o projeto vereador, funcionar. Eu sou muito frio naquilo que eu analiso, mesmo porque a gente tem um noticiário que não deixa a gente pensar de uma outra forma. A indústria das drogas, a indústria do álcool, movimenta diariamente milhões e milhões e milhões de dólares no Brasil. Então eu não vejo interesse do governo federal em combater o tráfico de drogas. Pega a ramificação disso, quem ganha dinheiro em cima disso? Tem interesse em combater? Eu conversei com uma pessoa alta patente do Exército Brasileiro e fiz um questionamento, falei assim, mas como é que pode? Entra e falou assim, nós temos projeto. Nós temos mais de 8.000 quilômetros de fronteira. Nós temos projeto. Só que não nos dão dinheiro. Não temos dinheiro para combater. Então nós somos criticados, massacrados, mas ninguém sabe da realidade porque o governo não libera o dinheiro para combater. As nossas polícias, civil, militar, federal, fazem o que podem e o que não podem para o combate das drogas. Mas não tem estrutura, não tem investimento. Isso é a grande verdade. Ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira. É verdade. É a grande realidade. Sabe? E outra coisa, nós como cristãos, e eu disse isso no programa passado com o vereador Bertinho Scandiuzzi, a sociedade crucifica Jesus todos os dias por lavar as mãos. Todos os dias. Porque nós temos que agarrar o boi à unha. Porque nós temos que cuidar que são irmãos. Essas pessoas estavam perdidas
o seu projeto tirou da rua. Trouxe dignidade, trouxe a perspectiva de formar família, de educar, de trabalhar, de ajuda ao próximo. Mas o governo não faz a parte dele e é o que mais arrecada, vereador. São promessas políticas. Eles fazem campanhas voltadas a drogas que vai amenizar, que vai acabar, mas não acaba, igual você falou. Há interesses por detrás disso que enriquece a essas pessoas e infelizmente a sociedade paga. Se não tiver projetos como o da Força Jovem Universal, infelizmente as pessoas vão ficar perdidas. E vou ser sincero para você, o Luciano, a Força Jovem ela consegue trazer vários jovens, mas não é o suficiente. Há muito trabalho ainda que nós temos que fazer pela frente. Hoje, a Força Jovem trabalha com quantos jovens que conseguiu tirar das ruas para engajar nesse projeto e para recuperá-los? Eu acredito, eles que estão mais próximos do projeto, que vive todo dia isso, se vocês têm a quantidade mais ou menos? Fala o grupo jovem 600, total. Aqui, ó, eu 600. Já tenho informação de 600 dependentes químicos em Ribeirão Preto foram recuperados do trabalho, e trabalham no projeto. Agora eu faço uma pergunta a você, Rosélia. Dentro do projeto Dose Mais Forte, qual é a sua função? A minha função hoje eu sou líder, né? Estou à frente do trabalho e a gente, o que eu faço? A gente procura conversar com jovens que estão chegando, pessoas que estão chegando agora, que são dependentes, de estar ajudando eles, a estar levando eles para estar saindo do fundo do poço que eles se encontram. Ô Marcos, você dentro do projeto, qual que é a sua função dentro do projeto? Você visita os bairros carentes, vê quem são as pessoas mais necessitadas, para a Força Jovem ter uma atuação, para vocês darem um trabalho de retaguarda? Como é que funciona isso? Eu sou líder e faço parte da Zona Norte aqui de Ribeirão Preto. Sei. Aí nesse trabalho se enquadram esses bairros adjacentes lá ao local que a gente fazemos parte, que é no Geraldo de Carvalho. E a verdade é que nós fazemos trabalhos na clínica de recuperação, que é uma no Lagoinha e outra no Ribeirão Verde. E vários jovens, né, têm se juntado a gente nesse trabalho. Onde ficam essas clínicas, tanto na Lagoinha quanto no Ribeirão Verde? Então, essa clínica é uma clínica, são dois lugares diferentes, mas é uma unidade só. Então, não sei se pode falar o nome, não sei. Pode falar. Que chama Clínica Penteado, onde eu faço parte, mas tem outras clínicas que o Força Jovem... delas, não? Não, senhor. Mas é no Lagoinha, no bairro da Lagoinha e outra no Ribeirão Verde. No Ribeirão Verde também é a mesma clínica com duas. Sim, senhor. Com dois endereços. Então no Lagoinha é quando o jovem sai da rua, já vai direto para a clínica, mas infelizmente o que acontece é que na clínica de recuperação, mesmo na clínica, 80% não é o jovem que procura a clínica, mas sim é encaminhado pela família. E, infelizmente, se não tiver um trabalho espiritual através da Força Jovem, esse jovem vai voltar a usar droga novamente. Então, muitas das vezes é uma grande diferença entre você ler um livro e você viver aquilo que você está falando. Então, na clínica de recuperação, a gente temos mostrado para as pessoas, através da nossa vivência, através do nosso testemunho de transformação, que para eles também tem um jeito, tem uma saída. Sei. Agora eu quero... Fabiana, como que se trabalha com a família do dependente químico? Qual a estruturação da Força Jovem para a família? Porque mexe com a estruturação da família. Sim. Eu gostaria de saber esse trabalho para a retaguarda das famílias. Nós trabalhamos, né, com reuniões especiais, principalmente projeto, reuniões especiais que é feita de quinta-feira, com as mães, o que para passar o que é uma força cada vez mais para elas espiritualmente. Olha, Fabiana, eu queria saber o seguinte, hoje, a pessoa está assistindo agora, Sim. Tem uma mãe acompanhando o programa, e ela quer saber como é que eu faço para levar meu filho a essa clínica Penteado, ou como é que eu faço para a Força Jovem ajudar meu filho? Sim, sempre nós orientamos a mãe, né? Nós temos as nossas reuniões, que são aos domingos, às 4 horas, às 16 horas, né? Mas também ela pode
A gente tem o Face, né? O Facebook tem o também. Facebook, por favor, qual que é o Facebook? O Dose Mais Forte. Facebook, Dose Mais Forte. Dose Mais Forte. Outra coisa, qual um telefone para ligar? A mãe tá desesperada, precisa. O seu gabinete está à sua disposição? Sim, a pessoa pode ligar, inclusive agora, se você estiver passando por esse problema, você pode ligar agora. É o prefixo 16 3607 4024. 3607 4024. 3607 4024 é o gabinete do vereador e também o pastor Saulo Rodrigues. A sua assessoria vai atender, Sim. pegar todos os dados, e o pessoal da Força Jovem já vai imediatamente fazer uma visita à sua residência para fazer todo o levantamento. Depois o pessoal do Dose Mais Forte vai atrás naquela reestruturação. É esse trabalho que funciona. É um trabalho de formiguinha. É que nem eu falo, que se cada um fizesse a sua parte, eu sempre dou exemplo do Beija-Flor. O exemplo do Beija-Flor é aquele incêndio na floresta, todo mundo fugindo. E o Beija-Flor ia na lagoa, pegava água no bico, ia lá, jogava e voltava. Aí perguntaram, mas você com isso, porque você não vai apagar o fogo? Mas a minha parte eu estou fazendo. E eu acho que todo mundo tem que ser o Beija-Flor dessa história, né, vereador? E a pessoa que precisa de ajuda, Luciano, aos domingos, às 16 horas, o endereço, que se você quiser falar com a gente, ou com o pessoal do Dose Mais Forte, é Avenida Dr. Francisco Junqueira, 1461, no bairro de Campos Elíseos. Avenida Dr. Francisco Junqueira, 1461, no bairro de Campos Elíseos, todos os domingos, às 16 horas. Veja bem, eu quero, fiquei impressionado. A Aline passou esses dados para mim, 600 jovens recuperados, foram tirados das ruas. E aí, vereador, eu começo a contestar os números que a própria Secretaria da Assistência Social, a SEMAS, falou do cadastramento do CETREM. No auge do problema das ruas, nós tínhamos cadastrados 400 pessoas. Se o Força Jovem recuperou 600, então nós temos ainda muito mais de 400 pessoas morando nas nossas ruas, viciadas e dependentes químicos. E muito mais, Luciano. Não é somente isso não, é muito mais. Porque assim, eu não sei de que maneira a Secretaria de Assistência Social faz esse levantamento. Mas se você for a profundo, por exemplo, o Marcos, que trabalha ali na Zona Norte, na parte geral de Carvalho, tem lugares periféricos ali. Então, acredito que uma comunidade que tem ali, existe muito mais do que 400, pode ter certeza disso. Isso a gente está falando só da Zona Norte. E eu estou falando, Luciano, não é só quem é pobre, não. Quem é rico também tem problema com drogas. Eu vou dizer ao senhor... No noticiário, o senhor sabe o que eu vou dizer, foram pegas várias quadrilhas em Ribeirão Preto compostas por pessoas de classe A, classe B, em que as mães chegaram na delegacia, tomaram o maior susto, não sabiam, porque não acompanham os filhos. Porque quem tem dinheiro, dá dinheiro, não dá educação. Claro, eu não vou generalizar, eu não sou nem idiota para isso. Tá certo? Mas hoje, com o mundo globalizado, com o mundo competitivo, hoje a mãe trabalha, o pai trabalha e muitos só dão dinheiro, os filhos vivem de mesada. E muitas vezes não conseguem acompanhar o que os filhos fazem. Nós tivemos agora, questão de 10 dias atrás, no Jardim Paulista, numa madrugada de domingo, estouraram uma loja de roupas, foram ver, todos filhos de classe média alta. As mães apavoradas na delegacia, os filhos presos. Quer dizer, nós tivemos problemas, pessoas com curso universitário, cursando faculdades, universidades, cometendo crime, por causa das drogas, por causa do vício do álcool. Quer dizer, isso, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não está só na classe baixa, não. Em todas as classes sociais.
E aí, eu pergunto ao senhor, influência do quê que acontece esse tipo de coisa? O senhor, como homem religioso, qual a influência disso para a perca de horizonte dos nossos jovens? Olha, a situação está tão dramática que é impossível a gente parar um pouco para pensar e tentar amenizar esse problema. Luciano, eu sou cobrado como autoridade, por ser um vereador, na construção de clínicas, de hospitais e de um monte de coisa no que se refere a pessoas que estão envolvidas às drogas. Só que assim, a gente é limitado, Luciano. Eu consigo desenvolver mais juntamente com a Força Jovem e na parte da igreja do que na própria vereança. Porque como vereador, o único poder que nós temos é fiscalizar onde o dinheiro público é usado e criar leis para as nossas cidades. E a gente fica impossibilitado de fazer mais coisa, querer fazer para amenizar, para ajudar essas famílias, a gente quer fazer. Mas eu consigo desenvolver mais esse trabalho na Força Jovem Universal do que na própria Câmara Municipal, porque os poderes, Luciano, não nos dá condições da gente poder ajudar mais. A gente é limitado a várias coisas como vereador. Agora, como autoridade espiritual, Luciano, a gente vai a profundo, a gente visita as casas, visita as famílias, e o problema muitas das vezes, Luciano, é que quem tem uma condição maior, às vezes é até orgulhoso, não quer ajuda. Então, vereador, nós já estamos chegando no final do programa, né? E o assunto é muito pertinente. Nós temos clínicas públicas em Ribeirão Preto para tratamento de dependência química? Não, que eu saiba não. A gente tem, acho que algumas vagas, e acho que é até limitado. Eu não tenho a quantidade certa não, pela Secretaria da Saúde. Existem vagas, eu não sei quantas são, mas clínica não tem nenhuma. Há uma promessa do governo do estado em criar um hospital aqui, pode ser em Ribeirão ou na região. Porque dependendo do grau, e aí eu vou perguntar para a Fabiana, dependendo do grau de vício da pessoa, ela não consegue com um trabalho a não ser internação, né? Sair da droga, a princípio. É assim que funciona? Você como ex-dependente. Sim, não, mas aí é onde entra o trabalho do Força Jovem, né? Que é um trabalho de acompanhamento. Acompanhamento. Eu estou dizendo o seguinte. Sim. A pessoa, dependendo do nível de vício dela, pessoa que que ela usa crack, viciada em crack, que ela abriu mão de todos os valores, está nas ruas, está arrebentada nas ruas. Para você ela começar a tratar, ela tem que ter a internação compulsória, sim, porque de vontade própria ela não vai, e ela tem que ficar internada no mínimo 60 dias para pelo menos começar a desintoxicar. Senão ela não consegue sair do vício. Ela não, realmente, ela assim, se ela não tiver uma força de vontade, ela não consegue sair. Por isso que a gente faz esses trabalhos em clínicas, né, em caso de recuperação, que é juntamente o quê? Para começar a conscientizar. Mas ela precisa de uma clínica de recuperação. Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, sim. É porque assim, Luciano, antes da pessoa às vezes ir para a clínica, a Força Jovem já resgata essa pessoa antes. E o tratamento da Força Jovem é um tratamento choque. É assim, ou você se livra das drogas, ou você vai continuar nas drogas e aí vai para uma clínica. Vai morrer. Não o tem caminho jeito. é a morte, não tem outro. Agora, assim, os trabalhos na clínica que é feito, a gente sempre leva ali uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de sustentação, que vai colaborar com eles. A mesma coisa acontece dentro da Fundação Casa, que a gente também tem um trabalho dentro da Fundação Casa. E agora, a Força Jovem, quando já vê que o jovem é dependente, já traz para perto. Foi assim, eles não precisaram de clínica para poder se ver livre das drogas. Eles vieram para o grupo, entraram para a Força Jovem e ali com o trabalho que é desenvolvido, espiritual, o trabalho que é desenvolvido através do esporte, o trabalho que é desenvolvido através de uma comunicação entre eles ficam interagindo entre eles e ali é trocado ideias,
até mesmo se fala da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então ali eles vão... De falar de Deus, não, ali eles vão desenvolvendo um tratamento de choque, assim, um tratamento, sabe, que venha causar uma reação dentro dele. Porque ou ele permanece ali na Força Jovem e alcança vitórias igual eles estão alcançando no dia a dia, ou infelizmente ele sai dali e volta e cai nesse mundo de solidão, de tristeza, de depressão, até cometer o suicídio ou cometer uma besteira. Ou às vezes vai até para uma casa de recuperação, fica ali seus 60 dias, mas se não houver essa libertação, Luciano, ele acaba saindo dali e voltando a praticar as mesmas coisas. A verdade, telespectador da TV Câmara, é uma só. Dependente químico, não é só ele, a família junto, que ele arrebenta e destrói toda a família. O dependente químico precisa de ajuda. E nós não precisamos de hipocrisia mais por parte das nossas autoridades governamentais. Isso eu falo governo do Estado, governo federal. Nós precisamos de ação, de combate definitivo às drogas, nas nossas fronteiras. Precisamos de clínicas para cuidar desses jovens. Por isso que a gente valoriza demais quem faz esse tipo de trabalho. A Força Jovem recuperou 600 jovens dependentes de químicos. Mais do que isso, recuperou 600 famílias. Porque atrás de um dependente químico tem uma família. Ele doente, a família é doente. Ele recuperado, a família é reintegrada. Isso é importante. Quero agradecer a audiência de vocês, um forte abraço e até o próximo ponto de encontro. Evento